Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, juntamente aqui com o pastor William, né? Prazer conhecer o senhor, toda a sua família, a igreja também. Estamos aqui hoje por intermédio do meu amigo, esse príncipe de Deus. Costumo falar que o jesuíno é uma pessoa que, daquelas raras que nasce na terra com talento, né? Um dom especial de Deus sobre a vida dele. E quando a gente estava ali, pastor William, no começo ali ainda, nós muito novo, né, jesuíno, e na igreja, nós tocava bateria e ele desenvolvia ali na igreja um ministério forte sobre o louvor. E eu ficava olhando para ele, nós muito novo ainda, falava, rapaz, esse meu tem algo diferente, né? Tem algo especial. E quando o jesuíno toca, louva para Deus, é aquilo que ele falou, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu acredito nele que, além de ter o dom, ele tem um verdadeiro louvor, que é isso que Deus precisa, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, irmão, contigo, né? Juntamente com a minha família ali também, estou com a minha esposa, com a minha cunhada, com meu irmão. Também eu ia trazer a equipe de louvor, mas acabou que na correria não deu para eles estar aqui. Mas tenho certeza que as portas vão estar abertas para a gente estar trazendo a equipe de louvor aqui para estar louvando. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia comigo em Êxodo, o capítulo de número 3, amém? Êxodo, capítulo de número 3, glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3, vamos ler apenas o versículo de número 4 e o versículo de número 5, amém? Êxodo, capítulo de número 3, o versículo é de número 4 até o versículo de número 5, apenas. A Bíblia diz assim: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Vamos repetir o versículo de número 5 todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto, por ora, bastante conhecido, bastante pregado, bastante mencionado no nosso meio. Quando a gente falamos de Moisés, estamos falando de um homem, um grande homem, um grande profeta de Deus, um grande líder e um grande libertador, que tirou o povo do Egito. Quando a gente olha para Moisés, nós vemos um homem que Deus o chamou para uma caminhada, uma jornada de fé, debaixo da autoridade de Deus. Podemos ver que Moisés era um homem que, apesar das suas dificuldades, Moisés, ele sempre esteve no caminho de Jesus Cristo. A Bíblia de Moisés, a vida de Moisés, ela tem uma divisão
Todos nós sabemos que Moisés viveu por 120 anos. Durante esses 120 anos, Moisés teve aí, podemos dizer, que 3 períodos. Moisés seguiu esses 3 períodos da vida dele. Os primeiros 3 períodos da vida de Moisés foi ali no Egito. O segundo período, após 40 anos, foi em Midian. E o terceiro período que Moisés viveu foi no deserto. Podemos ver que a caminhada de Moisés é uma caminhada de fé, é uma jornada de fé. Se deparando com a vida de Moisés, no primeiro período da vida de Moisés, a gente vamos ver que Faraó, ele deu uma ordem para todos os soldados daquele tempo, que enquanto eles vêem uma mulher dando luz a um menino, a ordem seria, pastor William, para matar aqueles bebês. Moisés, ele, então, a Bíblia diz que ele nasce, só que a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que Joquebede consegue esconder Moisés por 3 meses. E é interessante analisar e se deparar com essa história, porque olhando para a história de Moisés, Joquebede conseguiu esconder 3 meses Moisés. Por quê? Porque tem alguns projetos de Deus que tem vezes que nós temos que esconder, pastor William, porque se nós entregar ou mostrar para pessoas que não entendem de projetos, eles vão querer destruir o que você tem. Ora, por menor da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que uma vez José contou os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos queriam destruir a vida de José, pelo simples fato que ele sonhou. Tem gente que é assim, não tem projetos, não tem sonho, mas quando você conta, as pessoas querem destruir. Aqui vai uma palavra para você que gosta de Bíblia, para você pegar teus sonhos e teus projetos, entrega na mão de quem tem capacidade de resolver para você. Jonathan, eu não entendi, eu vou explicar para ser melhor para você. Entregue os teus sonhos, os teus projetos na mão de Deus, porque só Ele tem a capacidade de fazer por você o que eu não posso fazer. Dependente do teu vizinho não consiga resolver, mas Deus, Ele resolve para você. De repente o teu pai não consegue resolver, mas Deus, Ele consegue. De repente o teu irmão não consegue resolver, mas Deus consegue resolver para você. Porque projeto na mão de quem não sabe acaba, mas projeto na mão de Deus. Uma certa vez chegou um homem, chegou uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Se ele entrega aqueles alimentos na mão de qualquer outra pessoa, pastor William, não ia ter multiplicação. Mas quando ele chega, é uma criança, mas teve a sensibilidade de saber: eu vou entregar na mão de Deus. Por quê? Porque Ele vai fazer um milagre na minha vida. É assim que nós somos, e é assim que nós temos que ser. Temos que entregar na mão de Deus, porque é Ele que faz por nós. Irmão, eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Aleluia. Eu não sei como é que você está, mas vai ter multiplicação, vai ter projeto de Deus, vai ter sonho realizado. Eu não sei como é que o estado que você está vivendo, mas se você entregar na mão de Deus hoje, Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue fazer, porque Deus é assim. Quando eu não consigo, Ele consegue por mim e por você nessa noite. Joquebede conseguiu esconder ali aquele menino. Olha o interessante da história por menor. A Bíblia diz que agora Moisés é jogado no rio Nilo.
De repente, está ali umas jovens moças, e uma dentro dessas jovens moças está a filha de Faraó. Quando ela olha para o menino, ela sabia da ordem que seu pai tinha dado, que era para matar todos os meninos. Só que quando ela olha para Moisés, olha isso daqui para você entender o texto. Quando ela olha para Moisés, ela não está vendo somente Moisés, ela está vendo o sonho de todo o povo de Israel em seus braços. Entende isso daqui? Quando ela pega, ela começa a dizer: eu vou querer esse menino, eu vou adotar esse menino. Mas logo de cara ela já se depara: mas para mim cuidar desse menino, ele é muito novo, ele tem apenas 3 meses, como é que eu vou fazer para amamentar esse menino? De repente, a irmã de Moisés está lá, Miriam, ela está escutando o que aquela mulher está falando, e ela diz assim: ei mulher, eu conheço uma hebreia, que ela tem de mamar para esse menino, eu posso estar trazendo ela aqui. Aí a mulher olha para aquela história, ela fala assim: é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Para você entender, para me explicar esse texto aqui, para ser muito claro para os irmãos, olha a situação, uma situação que era por outra hora desaversa, uma situação que era ao contrário. Agora está tudo dando certo. Por quê? Porque é projeto de Deus. Projeto de Deus. Por alguns momentos pode parecer que está dando tudo errado, porque é normal, mas projeto de Deus, Deus sempre vai dar uma saída e uma esperança para você. Aleluia. Quando você pensar que o projeto vai morrer, não se preocupe, Deus está apenas colocando pessoas para erguer os teus projetos da onde, aleluia, do chão, aleluia, do Calvário e do pó da terra. Aí aquela mulher, ela chama quem para cuidar de Moisés? Joquebede. Então a situação que por outra hora era ao contrário, agora está sendo favorável. Aí a Bíblia diz que Moisés, então, ele passa ali a morar na casa de Faraó. É interessante a gente afirmar que aí passa 40 anos, até que chega um dia em que Moisés, ele mata um egípcio. Só que diante desse cenário, que Moisés mata esse egípcio, ele não está apenas matando aquele egípcio, ele está matando o Egito que estava sobre ele. E repare comigo, a história de Moisés, ela é uma chamada de fé. Até que chega um dia em que Moisés, ele foge para uma terra chamada Midian. Quando Moisés chega nessa cidade, ele se depara com um homem chamado Jetro. E quando ele observa esse homem, observava que ele tinha muitas ovelhas, muitos mancebos. E então, logo passou o tempo, Moisés então se tornou pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. Quando nós podemos ver que até que chega um dia, é aqui que entra o texto da Bíblia Sagrada. Serei muito breve, serei fiel nas minhas palavras aqui também. Quando a Bíblia, ela chega e detalha o texto para nós, Moisés, então, ele está na sua caminhada, ou melhor dizendo, Moisés, ele é fugitivo daquilo que ele exercia. Só que aqui está um detalhe muito interessante do texto, porque por outra hora Moisés está correndo, mas está correndo não do Egito, mas está correndo para o chamado de Deus sobre a vida dele. Moisés pensava que estava correndo do povo do Egito, mas não, Moisés estava correndo para o monte de Deus. Aleluia, é desse jeito que Deus faz. Muitas pessoas pensam que estão correndo, mas está correndo para os pés, para a promessa que Deus tem para a minha e a tua vida. Até que chega um dia
em que o texto ele começa a dizer para nós. Moisés, então ali, ele começa, a Bíblia diz que Moisés apacentava ali as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente, ele começa a avistar uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. No versículo de número 2, olha o que o versículo de número 2 diz para nós. Ali, olha o que a Bíblia diz. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Olha para você entender o texto. A Bíblia, ela diz aqui para nós, ali o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, Deus está mostrando a sua manifestação sobre esse anjo que está citado na Bíblia. Podemos ver que ora Deus já se manifestava, mesmo no Antigo Testamento, Deus já se manifestava. Quando Deus, a Bíblia, ela é muito clara, quando ela diz o anjo, ela está falando da manifestação de Deus sobre aquela pessoa ou aquele local. Quando a gente vê que a manifestação de Deus está sobre aquele local, é Deus mesmo que se encarrega de descer para falar com Moisés naquele local. A primeira evidência que Deus quer falar com Moisés é que quando Moisés, aleluia, ele vê aquela sarça, ele fala assim: olha que interessante, a sarça tem fogo, mas ela não se consome, então eu vou lá ver, porque essa sarça não está se consumindo. E quando Moisés está indo diante aquele monte, diante aquela sarça, ele então diz consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ninguém chama alguém pelo nome sem ter um contato primeiro. Eu mesmo, antes de ouvir, eu perguntei para Jesus: Jesus, como é que é o nome do seu pastor lá mesmo, varão? E ele falou: é William. Então, eu tive um contato com Jesus. Eu sei o seu nome porque o jesuíno me falou o seu nome. Mas como é que uma pessoa vai chamar outra sem saber o nome dela? E a frase, a expressão que Deus está usando para falar com Moisés é somente essa: Moisés, eu sei quem tu és, eu sei o que tu fez, e eu sei o que tu quer fazer. Eu te conheço, Moisés. Foi assim que Deus teve o primeiro contato com Moisés. Porque todas as vezes que Deus quer falar com alguém, Deus vai chamar pelo nome. Por quê? Porque Deus faz questão de falar para pessoas: eu te conheço a tua história do passado, eu te conheço a tua história hoje, e eu te conheço amanhã. A Bíblia é muito clara nesse versículo. A Bíblia diz: Deus, Ele é o mesmo ontem. Por quê? Porque Ele conhece o teu passado. Deus, Ele é o mesmo hoje, porque Ele trabalha no teu presente. E Deus é o mesmo amanhã, porque o teu amanhã está na palma da mão de Deus. O teu amanhã não é você que vai fazer, mas é o Senhor Deus que está cuidando do teu futuro. Por isso que a Bíblia é muito clara, porque nós não devemos se preocupar com o amanhã, porque o amanhã está na palma da mão de Deus.
Às vezes nós perdemos, pastor William, noite de sono, se preocupando como é que vai acontecer. Senhor, eu estou preocupado, porque eu tenho tantos planos, tenho tantos projetos, e eu tenho que fazer tudo isso. Mas a palavra de Deus eu vou liberar para a igreja nessa noite. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã está nas palmas da mão de Deus. Escute isso aqui. Deus nunca precisou de pessoas capacitadas para Ele chamar. Deus nunca precisou de pessoas que estejam preparadas para Ele fazer acontecer. Não. Deus, Ele é apaixonado em cenários desfavoráveis. Eu vou para a Bíblia. Moisés disse para Deus: Deus, como é que eu vou pregar para o povo se eu sou gago? Deus falou assim: é desse jeito que eu gosto. É pessoas desacreditadas, é pessoas que não sabem. Por quê? Porque eu mesmo se encarrego de fazer na sua vida. Para quê? Para Deus mostrar que Ele é o dono de todo o poder sobre a nossa vida. Porque no dia que Deus quiser mudar a tua história, Ele não vai depender de mim, Ele não vai depender de A ou de B, Ele só vai precisar de uma palavra. A palavra de Deus é: eu mudei e acabou. Aleluia. É somente isso que Deus precisa para fazer a tua história mudar. Eu vou liberar a palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei o cenário que você está vivendo, se é um cenário desfavorável, se é um cenário que tudo está errado, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a sua vida, que no dia que Deus quiser mudar a tua história, que no dia que Deus quiser mudar a tua vida, acabou. Ele muda, Ele muda, Ele muda, Ele muda, Ele muda. Moisés, eu te conheço. Quando eu prego aqui, pastor, parece que eu vejo Deus falando com algumas pessoas. Parece que eu vejo Deus chamando algumas pessoas aqui pelo nome. E está dizendo para você: ei, eu te conheço. Ei, eu não te esqueci. Você até tentou correr, mas quem tem chamado, pastor William, pode correr, jesuíno, mas corre por Horebe de Deus. Pode até tentar correr, mas corre por Horebe de Deus. É interessante, irmãos, que Deus espera aí 80 anos. Deus está lá, tranquilo. Observe o texto. Não é Deus que vai atrás de Moisés, mas sim Moisés que vai aonde Deus está. Deus poderia muito bem ir lá no Egito e falar assim: Moisés, vamos, teu lugar não é aqui. Mas Deus espera a pessoa fazer o que ela bem quiser. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio, tudo é lícito. Tudo é lícito. Então Deus dá para nós a oportunidade, o poder de escolha, o que nós queremos. Quando Moisés, ele chega ao monte de Deus, o Horebe. Nessa noite você poderia estar em todos os locais, mas você chegou no Horebe de Deus. Quando a gente vê que Moisés, ele demora aí 80 anos para ter um encontro com Deus, eu vejo a necessidade do povo de Israel, que estava sofrendo nas mãos de Faraó. Mas a maior necessidade que tinha era que Moisés subisse a Horebe de Deus. Deus poderia levantar qualquer pessoa para ser o líder
ali daquele povo hebreu, mas Deus escolheu quem subiu no Horebe, porque para Deus não é o simples fato de escolha, mas sim quem decide ir até Deus. Seria muito fácil Deus chegar aqui e escolher qualquer um de nós para ser um grande líder do Brasil, um grande governador do Brasil, pastor William. Seria muito fácil ele descer aqui e escolher qualquer um de nós, mas não, Deus escolhe quem escolhe Ele também. Não adianta nada Deus escolher e a pessoa não querer estar com Deus no Horebe. A questão é muito simples, nós queremos a Deus, Deus já nos escolheu. A Bíblia diz que não é nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolheu. É por isso que nós temos que fazer questão de encontrarmos a Deus no Horebe, aleluia, para Deus ter um momento de intimidade conosco. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu encerro agora. Quando eu olho para a jornada de Moisés, eu percebo que nós tentamos a nossa vida toda fugir do chamado de Deus, tentando fazer que o que nós queremos é seguir os nossos passos. Só que quando Moisés ele chega ao Horebe de Deus, Deus fala com ele: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala para ele: não se aproxime, tire a sandália dos teus pés. Não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Pode nos custar, irmãos, pode nos doer, mas nós temos que tirar a nossa sandália. Jonathan, o que é a sandália? A sandália é tudo aquilo que nós trouxe do Egito. Alguns historiadores dizem que no tempo que Moisés estava no Egito, Moisés, quando iria fechar algum acordo, Moisés ou Faraó, quando iria falar com qualquer pessoa ali para fechar um acordo, eles tirava a sandália dos pés e colocava de lado. Aí Deus está dizendo para Moisés: Moisés, quando tu estava no Egito, tu tirava a sandália dos teus pés para os ímpios, e aqui tu quer chegar de qualquer jeito? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Não tem como acessar a presença de Deus enquanto eu não tirar aquilo que eu trouxe do Egito. Não tem como eu receber do Senhor o que Ele tem para mim enquanto eu não tirar aquilo que eu carrego lá fora. Não tem como Deus me usar, aleluia, sendo que eu não tirei a sandália ainda dos meus pés. Deus me trouxe aqui nas ruas para te dizer: tire a sandália dos teus pés, porque Deus quer te usar, aleluia. Moisés, tira a sandália.
porque a terra é santa. É interessante que a sarça, ela pega fogo, mas não se consome. A chama de Deus que está sobre aquela sarça pega fogo, mas não consome a sarça. O que Deus tem para nós é como aquela sarça. O projeto, os planos que Deus tem para nós é como aquela sarça que está pegando fogo, mas ela não se consome. A sarça pega fogo, mas não se consome, mas não acaba. Sabe por quê? Porque o fogo que eu sinto aqui, Jesuíno, tocando esse teclado, eu sinto lá fora também. O fogo que eu sinto aqui pregando, eu sinto lá fora também. O glória que eu dou aqui dentro é glória lá fora também. A vida que eu carrego aqui dentro é a vida lá fora também. A sarça, ela tem que estar ardendo, é todos os dias. Eu estou andando, mas a sarça está comigo. Eu estou carregando a presença de Deus, não é só aqui dentro não, mas é lá fora também. Por quê? Porque eu carrego o fogo de Jesus sobre a minha vida. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós devemos seguir e acreditar que o fogo que eu carrego não é por um minuto, não é apenas do louvor, não é apenas da palavra, não, mas é o fogo que permanece dentro de mim. Por quê? Porque o fogo, ele me consome. Aleluia. O fogo, ele está comigo a todo instante. Eu estou andando, mas Deus está comigo. Aleluia. Eu estou no colégio, mas Deus está comigo. Aleluia. Nós vivemos uma geração, irmãos, que às vezes a gente até fica preocupado, porque é uma geração, desculpa a palavra, emocionalista, é muito emocional. Ah não, eu estou dentro da igreja, eu vou para a igreja para receber uma palavra emocional, mas quando eu chegar lá fora, eu vou procurar outra coisa que me preenche. É uma geração, aleluia, que até chega aqui, até a glorifica, que até exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, mas quando sai lá fora, jesuíno, já não tem mais adoração, já não tem mais a pregação, já não tem mais a palavra, já não tem mais o fogo de Deus. Já não tem mais o fogo. Eu vou encerrar agora. Eu encerro agora. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para a sua vida. Ser cheio de Deus é como a sarça que tinha fogo, mas não se consumia. Por quê? Porque eu não preciso do pastor William estar do meu lado todos os dias, andando comigo para me ser crente, não, pastor William. Eu não preciso de todos os dias eu sei andar com pessoas cheias para me ser cheio também, não. Eu não preciso todos os dias eu estar escutando louvores ali para me sentir cheio, não. Por quê? Porque ser cheio é saber que a sarça está dentro do meu coração. A sarça, ela arde dentro do meu coração. Ser cheio, irmão, é saber que nós necessitamos de Jesus todos os dias. Ser cheio é reconhecer que nada somos sem Jesus, mas também ser cheio é falar assim: Senhor, hoje eu não estou no dia bom, mas eu sou cheio da tua presença. Aleluia. Independente do momento, você tem que ser cheio. Sobe para buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegre, se meu coração não queimar. Muito tempo eu conheci muitas pessoas que iriam lá na igreja, lá para o chegava
cantava bonito, pregava bonito, até falava bem, mas quando saía lá fora, era uma vida totalmente diferente. Porque acreditava que o poder de Deus estava sobre a igreja, estava sobre o pastor, estava sobre a liderança. E todas as vezes que nós vemos pessoas desse jeito, nós procuramos dar uma solução. Qual a solução, Jonathan? A solução é simples. A solução é você tem que ser cheio todos os dias. A solução é você, independente do local que você está, você tem que ser cheio. Por quê? Porque Deus te encontrou hoje no Horebe. Eu não sei como é que era a sua vida, mas Deus te encontrou hoje no Horebe. E quando Deus encontra alguém no Horebe, Ele muda a história. Por quê? Porque depois daquele dia em que Moisés se encontrou com Deus no Horebe, a história de Moisés começou a mudar. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus e nunca mais ele foi vazio da presença de Deus. A sarça que ele viu não se apagou e não se consumiu. Por quê? Porque a sarça daquele momento em diante começou não a arder fora, mas começou a queimar dentro do coração de Moisés, para fazer a boa e a vontade de Deus. E é nessa noite eu vim pregar sobre essa palavra sobre a sua vida. A sarça que nós vemos não vai queimar mais fora, não vai queimar somente no pastor William, não vai queimar apenas no jesuíno, mas vai queimar também em você, porque você é filho escolhido de Deus. Sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia em tua glória, o dia com tua glória vale mais que mil. Você não será mais vazio do poder do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu te trouxe aqui do Horebe dele, para dizer que você foi encontrado pela voz do Senhor Jesus Cristo. Você foi encontrado pelo poder de Jesus Cristo. Deus nessa noite te chamou pelo nome. Deus nessa noite vai mudar a tua história. Você não sairá daqui apenas como mais um, mas sim como alguém que está cheio da promessa e da voz do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele marca momentos para transformar histórias. Nessa noite você poderia muito bem estar em todo lugar, mas você está aqui no Horebe de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te chamar pelo teu nome, porque a chama, ela está dentro de você e ela não pode se apagar. Feche teus olhos, Senhor. Estamos aqui, Jesus, diante da tua palavra. Nós queremos te render glória, meu Pai, e honra, Jesus. Meu Deus, o Senhor trouxe essas pessoas aqui, Jesus, no teu Horebe. Jesus amado, a sarça, Jesus, que o Senhor, meu Pai, falou com Moisés ali, é a mesma sarça, Jesus, que tem que arder no nosso coração. Em todo lugar que a gente andar, em todo lugar que a gente passar, Jesus, a gente temos que sempre estar com a nossa chama acesa, Jesus, porque nós dependemos da tua promessa para fazer, Jesus, a tua obra em nossas vidas. Esse eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito.